Muito bem, vamos dar então continuidade à sequência de apresentações sobre ventilação mecânica, né? Agora nós vamos convidar a fisioterapeuta, que é coordenadora do setor de fisioterapia aqui da Santa Casa, a Natália Maziero dos Santos. Ela vem fazer a apresentação a respeito da ventilação não invasiva, uma importante peça, né, que vem sendo ganhando cada vez mais vulto aí no tratamento, com suas limitações, né, mas de fundamental importância dentro do contexto da ventilação mecânica. Então, Natália, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Como o doutor já falou, eu sou a Natália, fisioterapeuta. Eu estou atuando na linha de frente na UTI Covid desde março de 2020. Então, eu venho desde o comecinho, desde as fases mais críticas, das fases melhores, das críticas novamente. E a gente estamos vencendo, né? Estamos todo mundo junto para tentar acabar com tudo isso logo, né? Que é o que a gente quer, e que os pacientes fiquem bem, que é o mais importante, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a ventilação não invasiva, né? A ventilação... Pode passar um para mim, por favor? A ventilação não invasiva, ela é um suporte ventilatório ainda muito novo, ainda muito recente. Em várias patologias, ainda tem poucos estudos sobre a sua real eficácia, né? A gente percebe que, em muitos casos, ela é muito boa, como no tratamento da DPOC, por exemplo, da exacerbada, né, que a gente percebe que a não invasiva ela tem um resultado muito rápido. No edema agudo de pulmão cardiogênico, ela é também muito utilizada. E entrou na questão da Covid-19, o uso ou não da ventilação não invasiva. Tá? Então, a ventilação não invasiva ela é todo o suporte ventilatório que não usa tubo, né, que a gente não precisa da intubação orotraqueal. Ela é mecânica, é uma forma de ventilação mecânica, porém com uso de máscaras, que depois eu vou mostrar para vocês algumas que a gente usa aqui e algumas também que a gente não tem, mas que também pode ser usada, tá? Passa de novo para mim, por favor. A ventilação mecânica não invasiva, ela pode ser aplicada por ventiladores portáteis, que é como esse aqui que eu trouxe para a gente demonstrar. Existem vários tipos de ventilador portátil. Aqui no hospital nós temos alguns, não muitos, né? Como o doutor Luiz falou agora há pouquinho também, ninguém esperava que fosse precisar de tanto, utilizar tanto. Então, nós temos alguns que chegou também esse ano para a gente. Então, existem vários tipos de ventiladores portáteis, e a gente também consegue fazer a ventilação não invasiva no próprio ventilador mecânico. Tá? Esses todos que a gente tem na UTI também, a gente tem alguns já com a própria modalidade de bilível, né, com os 2 níveis de pressão, e alguns que a gente faz algumas adaptações nas modalidades que tem, mas que a gente também consegue fazer esse tipo de ventilação no paciente. Tá? Aí é o que eu falei um pouquinho, né, sobre esses 2 tipos de aparelhos, tanto os da UTI quanto os que a gente pode usar em enfermaria, né? Pode passar, doutor. Aqui, nessa imagem, a gente vê 2 tipos de máscaras que eu vou falar. Já vou falar, então, um pouquinho sobre elas. Né? Para não invasiva, a gente tem a máscara nasal, que é uma máscara que nós não utilizamos aqui no hospital. Ela é uma máscara que ela pega só a região de nariz, porém a gente tem um escape de ar pela boca. Então, ela não é muito utilizada. Né? A que a gente mais utiliza é essa daqui, a máscara orofacial, né? Que também tem alguns pontos vamos dizer, não seria contraindicações, né? Mas algumas coisas ruins que acontecem. Às vezes, o tempo de uso um pouquinho mais prolongado, ela machuca o paciente, né? Alguns não conseguem se adequar, se adaptar, porque ela tem que ser exatamente proporcional, né, ao rosto do paciente. Existem vários tipos dessa daqui, vários tamanhos dessa daqui, né? Então, assim, ela tem que se adequar certinho. O paciente não conseguiu se adequar nessa, a gente tem uma outra também, que é a total, a máscara total, né, que ela machuca um pouquinho menos, né, na realidade ela deixa um desconforto um pouquinho menor para o paciente,
porém ela provoca o ressecamento dos olhos, né? Então, algumas têm umas vantagens, outras têm outras, assim, mas todas com a mesma finalidade. E agora, nessa pandemia, né, que chegou esse número muito grande, nós tivemos até uma adaptação, né, da famosa máscara de mergulho. Teve essa adaptação para que pudesse conseguir atender todo mundo, né? Ela é um pouco mais complicada por conta do peso. Ela é uma máscara muito pesada, né? Então a gente aqui, pelo menos no hospital, a gente costuma usar mais a orofacial mesmo, né? A gente tem esse fixador, né, que a gente coloca atrás da cabeça do paciente. Temos a piranha, né, que prende aqui, a famosa aranha que a gente fala, e a gente fecha em torno do rosto da cabeça do paciente, para que não vaze nem um pouquinho de ar, tá? Para que o ar fique totalmente preso, para que ela tenha a real função dela, tá? Pode passar, doutor. Nós temos 2 tipos de ventilação não invasiva, né? Que é o CPAP, que é uma pressão única, é uma pressão contínua nas vias aéreas, tanto na inspiração quanto na expiração, que é o que eu falei agora há pouquinho, que é muito utilizado em edema agudo, né, cardiogênico, que ela tem um resultado muito bom. E nós temos o BiPAP, que são 2 níveis de pressão, né? Nesse nós conseguimos controlar a pressão inspiratória e a pressão expiratória final, no caso a EPAP, né, que é bastante importante a gente conseguir controlar isso, pensando na saúde dos nossos alvéolos, né, nos alvéolos dos pacientes que ficam muito comprometidos, principalmente agora com essa pneumonia viral, que ela veio de uma forma muito grave, né, e a gente precisa ter bastante cuidado quanto a isso, né? Pode passar. Como eu mostrei para vocês, a máscara orofacial, né, que é a mais usada. A gente usa ela com a PIP, a gente tenta regular uma PIP bem baixinha, bem protetora. Na Covid-19, a ventilação mecânica, a ventilação não invasiva, ela trouxe bastante discussão, né? Porque, primeiro, o fato, sim, sem pensar em paciente inicialmente, a disseminação de aerosóis que ela causa, né? Então, no comecinho da pandemia, a gente quase nem ouvia se falar de ventilação não invasiva, principalmente por esse motivo, né? E aí, depois, com o aumento dos casos, né, com a escassez de materiais e tudo mais, começou a se instalar um pouquinho mais a não invasiva. Porém, a gente não pode manter ela por muito tempo. A gente coloca a não invasiva. Os estudos que estão sendo feitos falam que é no máximo de 30 minutos a 1 hora. Então, assim, é um tempo bem curto do uso da não invasiva. Se ela não tiver sucesso, a gente já é indicativo de intubação orotraqueal, né? A gente tem que observar o paciente como um todo. Inicialmente, o que a gente sempre percebe? São pacientes que têm uma queda de saturação e um aumento da frequência respiratória, né? Então, e são pacientes que já estão muito ansiosos, são pacientes que já estão muito agitados, e uma das contraindicações da não invasiva é o paciente muito agitado. Então, a gente tenta essa não invasiva, deu certo, o paciente ficou bem, ficou acopladinho, melhorou a frequência respiratória, melhorou a saturação, a gente continua. Do contrário, não. Tá? Do contrário, não usa. Tanto é que a ventilação, muitos estudos já estão falando que ela não é contraindicada, porém ela não é recomendada, né? Mas a gente tem que fazer esse teste para antes de levar um paciente para o tubo, né? Porque depois que ele vai para uma intubação é bem mais complicado. O doutor já falou sobre a intubação. A gente sabe que são pacientes muito graves, né, com uma lesão pulmonar muito grande, que aí evolui para uma pronação, evolui para um tempo muito prolongado de ventilação mecânica, e às vezes a evolução não é o que a gente espera e esse paciente vai a óbito, né? Pode passar, doutor. Pode passar também, eu já falei um pouquinho sobre o BiPAP aqui, ó, né, o uso das 2 máscaras. Essas 2 a gente usa aqui, tá? São as mais confortáveis para o paciente. Pode passar, doutor. A escolha é o que eu
falei também para vocês um pouquinho, vai muito do que o paciente se adaptou, né? A nasal é aquela questão do ar que eu falei, que é a saída pela boca, né? A orofacial pode machucar um pouquinho e a total pode um pouquinho ressecar os olhos. Mas, de todas, ela é a mais confortável. Esse capacete nós não temos aqui. Tá? Eu, para ser sincera, eu nunca usei, eu não sei como é o funcionamento, eu não sei como o paciente fica nele, tá? Mas esse nós não temos aqui, tá bom? As vantagens da não invasiva é que a gente pode proporcionar, diminuir, na realidade, né, esse desconforto respiratório para o paciente, sempre pensando não levá-lo a uma intubação orotraqueal, né? A gente sempre tenta melhorar esse padrão respiratório, essas trocas gasosas, saturação, né? Diminuir a oxigenação, que às vezes, na maioria das vezes, esse paciente vai estar com um catéter nasal, de alto fluxo, ou uma máscara reservatório, né? Que a gente consiga reduzir cada vez mais esse uso de oxigenação complementar, né? Então, uma das vantagens da não invasiva também é essa. A gente proporcionar essa melhora do desconforto, o paciente deixar de utilizar a musculatura acessória para poder respirar melhor, né? Então, são algumas das indicações. O tempo de internação desse paciente pode diminuir. Tá? Então, são algumas das vantagens da não invasiva. Tá bom? E as contraindicações, parada cardiorrespiratória, né? Paciente com rebaixamento do nível de consciência, a gente já é indicativo de intubação orotraqueal. Tá? A gente nem tenta colocar a não invasiva. Eu falei sobre a agitação, né? Paciente também muito agitado. É uma questão, é relativo, a gente vai ter que observar, analisar esse paciente, ver sinais, ver como se encontra o quadro do paciente no geral, para a gente determinar ou não se a gente vai colocar. Né? Pacientes com obstruções nasais, pacientes muito secretivos a gente também não usa, pacientes com traumas de face ou com cirurgias neurológicas, a gente também não coloca, tá? A gente não utiliza a não invasiva nesses pacientes, tá bom? O importante é a monitorização desses pacientes, né? É o que eu falei na COVID, principalmente. Agora, a gente coloca, observa frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, coloração do paciente, o paciente não todo, para a gente ver se apresentou essa melhora ou não. Tá? E aí, não apresentando, a gente comunica a equipe médica que vai avaliar novamente para ver a necessidade, né, da intubação ou não desse paciente. Tá bom? E é isso. Deixa eu falar mais uma coisa que eu não tinha falado antes. Aqui no hospital, nós usamos o portátil nas enfermarias. Né? Nas enfermarias, o portátil ele tem um ramo único de saída, né, para que a gente possa colocar. Eu estou citando isso, porque vocês acompanham muito de perto também tudo isso, e às vezes um errinho pequeno na montagem, na colocação, pode não ventilar o paciente da maneira que ele tem que ser ventilado, e aí pode lesionar ainda mais o pulmão dele e prolongar a internação. Tá? Então, nesse aparelho aqui, a gente precisa dessa válvula exalatória, né, que é essa saída aqui, ó, essa pequenininha. Nós, da Físio principalmente, a gente encontra muitos pacientes com ela fechada. Né? Às vezes, por uma falta um pouquinho maior de orientação, o pessoal fecha aqui. E aí esse paciente começa a reinalar o CO2, e aí vai ficando confuso, aí vai tendo mais queda de saturação, vai ficando pior. Tá? Ela tem os dois orifícios, né? Esse aqui com a pontinha verde é o que a gente normalmente coloca o oxigênio suplementar quando o paciente precisa, né? E essa outra aqui é para a saída do ar mesmo. Lá no ventilador mecânico, a gente já não utiliza essa daqui, que nós também já vimos com essa daqui, por incrível que pareça. Então, a gente tem que tirar, porque ela tem a saída do próprio ventilador. Né? Lá são 2 ramos no ventilador mecânico, então lá a gente tem a saída do gás carbônico por lá.
Tá? Então, assim, são detalhes pequenininhos que faz bastante diferença para o paciente, né? Então, assim, é tudo muito novo ainda para a gente, por mais que nós já estamos há mais de um ano na pandemia, ainda estamos aprendendo muito, ainda temos muito para crescer, muito para mudar, muito para melhorar, sempre pensando no paciente, né, que são vidas que estão aí para a gente cuidar, né? Então, essa questão da briga, né, de usar ou não usar, de ventilar ou não ventilar, de entubar precocemente ou não, a gente tem que sempre olhar como que o paciente se encontra, né, como que está, como que exames, enfim, a clínica total dele, para que a gente possa juntos definir a melhor conduta para esse paciente. Tá bom? É isso. Eu queria fazer uma perguntinha. Na verdade, é assim. Bom, nós temos uma equipe excelente de fisioterapia no hospital, e principalmente atuante no Covid, fazem total diferença, né, na evolução dos pacientes, isso é óbvio, também na UTI. E uma das questões da VNI, na qual vocês lidam direto, vocês entendem, né, tem uma prática muito maior, é assim, nós entendemos que, por exemplo, uma das lesões mais comuns nesses pacientes é o volutrauma do paciente que tem, né, aquela hipoxemia, mas ele tem uma complacência boa, e aí ele, na dispneia, ele puxa muito ar. Quando a gente usa VNI, é interessante, por quê? Porque a gente vai elevar, né, a pressão expiratória, a gente vai manter um pouquinho desse pulmão aberto, seria mais ou menos essa visão. Se põe CPAP, né, se põe o BIPAP, ele vai dar 2 níveis. Né? Então, essa situação, num paciente que está com muito desconforto, talvez a VNI não seja tão interessante. Né? Agora, uma dúvida que eu tenho é a seguinte: como configurar, né, um BIPAP, um CPAP, e garantir assim que a gente não está dando um volume muito grande, porque às vezes a gente, no intento de, né, não postergar uma intubação, mas no intento de evitar que o paciente evolua para uma intubação, que, como a gente já viu aqui, é super complexo, é super traumático, não é simples, tem seus riscos, tem sua mortalidade. A gente vai fazer o quê? A gente vai tentar colocar ele em repouso, colocar uma oxigenoterapia, né? Pronar, fazer exercícios às vezes em VNI, e aí e talvez isso a gente, na esperança de que ele não precise, né, de um recurso maior. Mas quando você vai lá e instala um BIPAP, um CPAP, não, sim, é só uma dúvida, como que é a avaliação, por exemplo, será que ele está fazendo um volumão a ponto de realmente estar traumatizando, estar trazendo prejuízo? Existe alguma forma de a gente avaliar isso, ou só no respirador, nesses aparelhos menores não? Como que a gente poderia ter uma forma assim da gente estar passando na enfermaria e ver como que é setado, né, um BIPAP, um CPAP? Você começa com uma PIP mais baixinha, como é que você começa com uma PIP de 10, quando você vai colocar um BIPAP, às vezes você vai escolher o CPAP, existe essa questão de ele se acomoda mais em um e em outro? Como que é na prática assim, de vocês, do dia a dia? Olha, na prática do dia a dia, principalmente agora, falando em Covid, né, questão Covid, a gente percebe que é uma parte inflamatória muito grande, né, alguns dias esse paciente ele fica num processo inflamatório muito grande. Então, a gente tenta ventilar com a ventilação mais protetora possível que a gente consegue, né? Então, na questão da IPAP, a gente tenta deixar a IPAP mais baixa que a gente pode. Através do peso predito desse paciente, a gente vai calcula o volume corrente, que esses aparelhos eles também trazem para a gente.
tá? Não é só o ventilador mecânico, não. Então, a gente coloca a pressão inspiratória e a expiratória, e aí nós vamos analisando qual é o volume que esse paciente está fazendo. Porque aí entra no que o senhor acabou de falar. Às vezes, o paciente ele está fazendo uma frequência respiratória um pouquinho elevada, né? E no aparelho ele vai continuar respirando sozinho, ele vai continuar fazendo essa frequência respiratória. Então, a gente tem, sim, que manter, né, esses parâmetros, esses volumes um pouquinho mais baixos, para que ele não aumente esse desconforto, o contrário, para que ele melhore esse desconforto e não evolua, né? Mas a gente consegue controlar através do aparelhinho mesmo, viu? Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Muito bem. Obrigado, Natália.